Eu fiquei curioso. Esse intercâmbio que você fez nos Estados Unidos foi aquele do governo federal, Isso Brasil aí. Sem Fronteiras? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras? Isso aí. Tá, que ano que você foi mesmo? Que ano? Eu fui em 2014, meados de 2014, junho, para ser mais exato. E aí voltei em setembro de 2015, só que eu voltei já com essa proposta de emprego na mão. E aí eu já estava no finalzinho da minha graduação. Aí eu voltei para cá, terminei as matérias que faltavam terminar ali entre setembro e dezembro, que eram praticamente algumas equivalências, algumas eletivas. E janeiro de 2016 eu voltei para lá e aí já foi fora do programa, já foi para ficar 10 meses, né? E você ficou ali em Nova York e Los Angeles? Não fiquei não. Fiquei bem no centrão ali. Eu morei no Texas? Isso aí. Eu morei pela universidade, eu morei no Kansas, em Missouri. Então, são estados bem no meio. E pelo trabalho foi no Texas. Então, eu morei em Houston. Legal. Acho que é a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Sim, bem grande, bem legal, assim. Mas é aquela bem interiorzão, né? Tipo, Mato Grosso ali dos Estados Unidos, né? É porque você passou no seu primeiro concurso, se você for ver bem, né? Porque é um processo seletivo. Você fez uma prova, não fez? Você diz assim do Ciência Sem Fronteiras, né? Isso, assim, na verdade não chegou eu diria que naquele momento que estava, era muito mais quem atingisse as qualificações conseguiria ir, sabe? Então, salvo engano, você tinha que ter a média, sua média tinha que ser maior do que a média do curso, tinha prova de inglês. O TOEFL, né? Isso, o TOEFL. Então, tinha prova de inglês, que aí para mim foi um dos grandes desafios, então tive que estudar. Mas, assim, não chegava a ser tão difícil. Foi um programa que realmente investiu bastante, porque, curiosamente, quem tinha o inglês intermediário ia com mais tempo para lá. Então, você ia 2 meses antes para estudar inglês. Justo, né? Mas foi um processo curioso, cara. Quando eu fui para lá, eu comecei a ver que diversos países, a quantidade de gente da Índia, da China, os países todos enviam a galera para estudar. Eu acho que foi a primeira e única vez que o Brasil enviou uma quantidade tão grande de alunos para o exterior, né? E aí eu notei lá que falei, caramba, vários países já fazem isso. Aqui legal. A gente entrevistou o Daniel, ele trabalha comigo na minha sala, inclusive, ele senta na minha frente. E a gente entrevistou aqui, ele fez. Ele é engenheiro também. Ele é engenheiro. E ele foi nessa época aí que você foi, só que ele ficou em Los Angeles e Nova York. Né? E ele falou que fez a prova lá, era a prova de audição, ele ouvia, escrevia lá, e ele falou que ele conseguiu os requisitos, e ele falou assim, quem era ruim ficava mais tempo. Ele falou, eu era ruim, então fiquei mais tempo. Eu tava na turma dele, que eu também fiquei mais tempo. Fiquei no intermediário ali. Quem era bem ruim ficava 6 meses a mais. Quem era médio ficava 2 meses a mais. E quem era muito bom só ia ficar 1 ano de estudo. Então eu fiquei 2 meses a mais. Acho que foi por aí que ele ficou, né? E aí ele fez igual você, ele voltou e começou a prestar concurso público. Isso aí. Eu acho que tem muitos colegas aí, tem inclusive lá do ISS São Paulo, que fizeram intercâmbio também. Que legal. Acho que tem de tudo. Abriu muitas portas para mim, cara. Na verdade, assim, hoje eu estou em São Paulo, é aquele dominózinho, né? Aquele dominozinho, assim. Mas hoje eu estou em São Paulo, porque eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, aí de lá pegou a oportunidade de emprego, que aí a empresa me mandou para São Paulo, assim, uma coisa leva a outra, né? Mas foi um programa que, assim, expandiu muito minha visão de mundo. Legal. Tá, aí em 2021 você resolveu dar o all-in, você deu um match ali, agora eu vou entrar para concurso público. Isso. Seu amigo só falou, não vai achando que o negócio é fácil. Isso. Você já foi consciente já? Fui bem... Assim, eu diria que fui bem consciente, tá, Anderson? Porque, até voltando um pouco mais, realmente eu conversei com muita gente e eu conversei até com auditores que chegaram a largar depois que entraram. Só para compartilhando com o pessoal. É mesmo? Em algum momento ali, quando eu tinha dúvidas, eu estava fazendo mentorias. Não tem nada a ver com mentoria de concurso. Mentorias... Eu trabalho, né? Aqueles tipos de mentoria de carreira. Sim. E novamente, nada... não chega... um pouco vocacional, mas, assim, na verdade, é um pouco... um pouco envolvendo autoconhecimento, um pouco você tentando fazer networking com as pessoas, um pouco você tentando entender suas, realmente, habilidades, né? E, no caso, era uma plataforma super legal que conectava pessoas que tinham uma experiência maior do mercado com pessoas que estavam querendo entender mais do mercado. Resumo da ópera, eu acabei me conectando com um estudante de engenharia. Estudante não, na verdade ele se formou em engenharia na Poli e ele morava na Suíça. E o cara super legal.
conversando, conversa vai, conversa vem, era um processo, acho que de mais ou menos 6 meses, um encontro por mês. Em algum momento eu falei, poxa, cara, você sabe que eu considero a possibilidade, assim, de estudar para concurso público, sabe? Eu tenho alguns amigos que são concursados, acho legal. Ele, não, pô, legal, não é muito meu perfil, eu curto aqui, né, vim para cá, fiz MBA aqui, hoje eu moro aqui, tô bem. Mas, cara, eu tenho um colega do meu trabalho que eu acho que ele foi concursado, cara. Você quer que eu coloque você em contato com ele? Eu falei, pô, ótimo, se puder, show. Entrei em contato com o cara e foi curioso que no dia que eu conversei com esse colega dele, o nome é Lucas, acho que esqueci o nome dele, mas enfim. Logo depois eu conversei com um cara da LS que era para entender como era a mentoria, né? Mas enfim, vou explicar que foram conversas bem diferentes. Com esse cara, a conversa qual era? Eu mandei uma mensagem para ele, falei, olha, eu sou amigo do Thiago, né, que era esse cara que estava fazendo a mentoria comigo. Era Thiago também o nome dele, agora eu lembrei, eram os 2 Thiagos. E se puder, enfim, eu estou pensando, né, em estudar para concurso, se puder bater um papo. Porque eu sempre valorizava, cara, qual era uma angústia minha, né? O que é que se faz primeiro aqui dentro, né? Porque Sim. nem sempre você consegue conhecer. Você... para as áreas comuns de trabalho, engenharia e tal, beleza, você conhece um pouco porque é o mercado, né? Mas ninguém estuda na faculdade para ser auditor fiscal, né? Você estuda as matérias, você não estuda para ser auditor fiscal. E existe um estigma muito grande do funcionário público, né? Aí no mercado, poxa, o que é que o cara faz? Não, a galera tá querendo moleza, o que é isso? E aí, eu quero conversar com a maior quantidade possível de pessoas que tiver, né? Algumas pessoas falavam, cara, por que você vai fazer alguma coisa que você não gosta? Aí também a primeira pergunta que eu tinha era, como é que o cara sabe que eu não vou gostar? Verdade. Eu nem comecei, nem fiz. Como é que ele sabe que eu não vou gostar? Mas aí, voltando ao assunto, aí eu mandei mensagem para esse Thiago, né? Que era amigo do outro Thiago, e quando eu conversei com ele, ele falou, cara, ei, qual é a sua dúvida? O que é que você quer conversar? Eu falei, cara, é o seguinte, tô pensando em estudar para concurso, e queria entender como foi sua trajetória. Quase que uma conversa como a gente está tendo aqui agora. Sim. Naquela época eu não costumava acessar muito, eu não sei nem se tinha ali, era acho que 2019, cara. Acho que nem tinha muito... talvez tinha live, mas eu não acompanhava, nem sabia como funcionava, assim, a ponto de estar pesquisando demais. E ele contou, abriu o jogo comigo, e ele falou, olha, cara, 2009, aí eu achava que estava no mercado de trabalho, queria ganhar mais. E aí eu comecei a procurar oportunidades dentro da minha empresa que eu gostava, mas eu percebi que não era eu que recebia pouco, o mercado pagava pouco. E quando eu fui olhar, poxa, tinha lá uma oportunidade do concurso que pagava o dobro. Impressionante. Então né? foi uma assim, a motivação dele era financeira mesmo, né? Eu falei, olha, cara, então era isso. E aí eu cheguei a conversar com o meu chefe, e ele falou que realmente a situação era aquela. E o cara se dedicou. Eu não tenho certeza, quando eu conversei com ele, eu nem sabia essa coisa de fiscal municipal, estadual, Receita Federal e tal. Eu tenho a impressão que era aqui em Guarulhos, que ele é de toda a conversa, assim, do que eu lembro. Mas era aqui no estado de São Paulo, né? E... de acordo com ele, estou 1 ano, enquanto trabalhava, ele se matou de estudar e passou, cara. Caramba. O cara passou, beleza. Ele falou, passou. Ele disse que quando passou, foi lá, ainda voltou no trabalho e chegou a fazer uma contraproposta. Falou, cara, passei, se vocês querem aumentar, aumento, eu fico. Não aumentaram, ele foi. E ele teve uma super boa impressão quando entrou. Falou, cara, galera super qualificada, muito bom, aprendi muito. Mas ele falou que conforme o tempo foi passando, ele chegou naquela curva de... a motivação realmente financeira, primeiro, foi se invertendo, que ele falou, o mercado privado começou a pagar mais. E ele foi percebendo que, na verdade, aquele gap que existia antes deixou de existir, e que ele poderia ter oportunidades, talvez agora, de começar a ganhar mais. E também, acho que foi perdendo um pouco da motivação. Ele pegou a licença... aquela licença para fins pessoais, né? Não remunerada, Não remunerada. Foi fazer MBA na Suíça e ficou lá, cara. Largou. Então, assim, eu acho que existem as diversas opções. E aquilo, de certa forma, foi super legal a conversa com ele, porque me deu um choque de realidade. Assim, falar, cara, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. É um processo que também... ele só sabe que não gostou porque entrou, né? Porque essa é uma coisa que me motivou muito. Assim, falar, cara, você primeiro tem que entrar para saber se vai gostar ou não. E aí, logo depois, eu conversei com
cara da LS. Só que a conversa com o cara da LS era totalmente diferente. O cara da LS veio conversar comigo para explicar como era um processo de mentoria de concurso. Eu não estava nem aí porque eu queria estudar ou não, se eu tinha dúvida. Aí eu, na hora, fiquei até... Putz, o cara nem escutou direito. Cara. Aqui, nem sabe o que eu quero. Eu quero desabafar aqui, querendo assim que... Mas foi legal também, ele me explicou. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, eu conversei com esse cara, aí conversei com outras pessoas que não eram concursadas, que falavam, pô, cara, pode ser, mas, pô, você vai fazer alguma coisa que não gosta. E conversei com amigos que gostavam muito, que estavam na área, né? E aí um deles, que é esse de Pernambuco, e um outro que é lá de Sergipe mesmo, eles falaram, cara, é um processo árduo, tá? É um processo longo. Se prepara. Se prepara. E aí ele me deu para mim, desculpe, tranquilo, a dica de ouro, que foi o processo de mentoria. Ele falou, Jorge, existe na época, existe uma parada de trilha de estudo. Então o cara te passa tudo que você tem que estudar e você só estuda, você não precisa. Eu falei, caramba, é isso que eu preciso, cara. Não vou precisar. Então, acho que tem uma chance aqui de continuar trabalhando, estudar. Para mim, eu sabia que existia um risco de perder o emprego, mas eu não queria deixar de trabalhar, né? E aí ele contou o caminho das pedras. Aí eu conversei com o cara da LS, fui conversando com outras plataformas. E aí falei, puxa, realmente a dedicação é bem grande, cara, que eu vou ter que ter.